Largen Yujen Objansam Emage Sardon Pola Yatsen Chomi Yodro Emajun Eshe Sudra Gordo Candro Ambevo Ceci Jesu Dadruci Ginge Lopci Ashek So Oro Ben Masi O Lord, you of Johnson, Emanges Ardon Bola, Yatsen Chonin Yodronye, Emajon Sudra. Ordo candro manpeco, ceci Jesu cadroci, ginge lopci arcexuso, oro ben masigi, Amon. O Lord, you of Johnson, Emmanuel, Pola, Yatsen Chonin Yodronye, Emmanuel, Sudra, Ordo Candro Mampeco, Ceci Jesu Dabruci, Ginge Lopci Arcexoso, Goro Bema Siji Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Japsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Druparsho Sanje Chonan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Japsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Benchir Sanje Druparsho Sanje Chonan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Nagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Rupacho Om Ahum
Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Om 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 Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Gate Gate Paragate Arasam Gate Podi Om Gate Gate Paragate Asangate Podi Soha Om Gate Gate Paragate Arasangate Podi Soha Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisottva Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisottva Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisottva. Boa noite. Noite, queridos. Tudo bem em casa? Tudo bem. Então, no último encontro, a gente viu o triste fim de Devadatta. Não foi isso? O Devadatta, depois de muito ter tentado matar o Buda, então se diz que a terra se abriu e engoliu o Devadatta. Foi um episódio assim terrível, né? Ele foi para o inferno de Aviti. Qual a página? A página 418 hoje. Falta só umas 200. É pequenininho, né? Parece lista telefônica antiga, né? Páginas amarelas, né? Não. Né? Não sabem o que era procurar um telefone, né? Os classificados.
Ligado no orelhão com ficha. Ligado no orelhão com ficha. Quando era interurbano, que comia a ficha muito rápido. Depois inventaram um cartão. Nossa, era muito moderno. Você punha teu cartãozinho ali e ficava olhando os créditos subir. Ai, ai, bons tempos, né? Como se diz, naquela época a gente tinha o telefone. Hoje o telefone nos tem, né? Quando você ia viajar, ele ligava para o pai e para a mãe, assim, do orelhão, ficava aquela fila. Isso. Não, não. Bom, tinha até quadro, lembra no Jô Soares? Tinha aquele, era o Zé, aquele que falava com o Tele Santana, que dava dicas sobre futebol, mascando um palito de dente, assim. Põe um ponta também, põe um ponta. Então era isso, e aquela fila do orelhão atrás. E com o tempo foram depredando todos, né? E hoje em dia não é mais necessário. Acho que até em Londres eles estão acabando com as cabines telefônicas, né? Acho que aquelas, tem umas últimas assim. Paris não tem mais. Paris já não tem mais, né? Realmente. Só no museu. Vou falar que tem um orelhão. Sim. É até legal ver, né? A gente está tão desacostumado. É, coisas do nosso passado, né? Tipo videolocadora. Ai, ai. Então a gente terminou o capítulo 2 do livro 7. Então agora a gente vai para o capítulo 3, Devoção ao Caminho. Se alguém quiser acompanhar, né? Acho que pode acender essa luz agora. Fica mais. Aí. A entrega ao caminho. Viajando de lugar em lugar, honrado pelo mundo, retornou a Shravasti e entrou no monastério Anathapindada, no bosque Jeta. Anathapindada de Shravasti era um homem famoso e rico. Ele possuía incontáveis tesouros repletos de ouro, prata e outros valores, e numerosos servos, homens e mulheres. Naquele tempo havia em Uga um homem rico chamado Ugraresti, cuja fortuna se comparava ao tamanho de uma montanha. Desde a juventude ele era amigo de Anathapindada. Os dois eram próximos e a sua relação não era esquecida por ambos. Era uma prática comum Anathapindada vender mercadorias em Uga e Ugraresti em fazer negócios em Shravasti. Assim, os dois sempre passavam pela casa um do outro. Um dia, Ugraresti veio a Shravasti para fazer negócios e permaneceu na casa de Anathapindada. A filha de Anathapindada, Sumati, possuía um charme natural como uma flor de pessegueiro, uma beleza muito rara. Ao saber que estavam com o hóspede, ela silenciosamente entrou na sala e, curvando-se respeitosamente diante de seus pais, saudou o hóspede e então retornou para o seu quarto. Sabendo que ela era a filha do seu anfitrião, Ugrarestin disse: Eu tenho um filho que ainda não escolheu uma esposa. Desta forma, eu gostaria de acolhê-la como sua noiva. Desculpe-me, mas devo recusar, disse Anathapindada. E por quê? A família dele ou a casta são diferentes? Ou é porque a fortuna dele não se compara à sua? Não há nada sobre família, casta ou riqueza que seja um problema. Porém, no que se refere ao aspecto essencial da religião, há uma diferença. Minha filha é discípula do honrado pelo mundo e o seu filho é fiel a outro ensinamento. Só isso, disse o Graresti. Não há nada drástico em uma diferença religiosa. Não há problema se cada um praticar de sua forma. Por favor, seja flexível e nos honre concedendo sua filha ao meu filho. Renata Pindada se debateu, buscando palavras para recusar, e pensou em recusar mencionando assuntos de dinheiro. Ele pediu uma enorme quantia como dote, mas o Grarestin prontamente concordou com os termos. Agora, Nata Pindada não podia fazer mais nada. Assim, ele pediu por algum tempo para consultar o honrado pelo mundo. Imediatamente ele foi até o honrado pelo mundo e lhe relatou a situação. Honrado pelo mundo respondeu dizendo: Meu caro, se a sua filha Sumati for para Uga, ela salvará numerosas pessoas. Não há nada mais elevado que isso. Ao ouvir estas palavras, Anathapindada se decidiu e voltou para casa. Ele convidou Ugraresti novamente para uma grande refeição.
Ele concordou com a proposta e um noivado foi anunciado. Antecipando o feliz acontecimento, eles se apressaram e imediatamente começaram os preparativos para a cerimônia de casamento. No dia combinado, Ugrareste enviou seu filho em uma carruagem adornada para dar as boas-vindas à noiva. Naquele dia, Nata Pindada também vestiu Sumati com brilho, colocou-a em uma carruagem incrustada com 7 tipos de gemas de grande beleza e organizou para que ela os encontrasse em um certo ponto do caminho. Assim, eles tiveram um maravilhoso encontro na estrada e todos retornaram até Uga para um casamento glorioso. Naqueles dias havia em Uga, uma lei que proibia o casamento com pessoas de outros reinos. Se aquela lei fosse quebrada, a punição seria convidar 1000 ascetas brahmanes para um banquete luxuoso. Porém, para o abastado Ugrareste, isso não era um problema. Ele logo convidou numerosos ascetas para um banquete. Quando chegou o dia, os ascetas se reuniram um após o outro na casa de Ugrareste. Eles estavam todos nus. O rico Ugrareste os saudou e os convidou para sentarem-se. Depois de oferecer-lhes o festim, ele chamou Sumati e disse: Vista-se, prepare-se e venha até o salão de banquetes para prestar homenagem aos nossos mestres. Tentando evitar isto, Sumati disse: Eu não posso venerar uma pessoa nua. Eu simplesmente não posso venerar como mestres pessoas que não possuem vergonha. Ugrareste disse: Não é por falta de vergonha que essas pessoas estão nuas, pois elas vestem as roupas do Dharma sobre seus corpos. Estar nu não pode ser estar vestido com as roupas do Dharma. Meu professor, honrado pelo mundo, ensinou que há 2 coisas que são as mais sagradas neste mundo. Elas são a vergonha e a modéstia, e se estiverem faltando, a distinção entre pai e mãe, irmão mais velho e mais novo, irmã mais velha e mais nova, e entre parentes também faltará. Não haveria diferença entre a própria pessoa e uma galinha ou cão. Essas pessoas não têm vergonha e modéstia e estão nuas, portanto, não há como ver a diferença entre elas e as galinhas e cães. Como posso ir até lá e prestar respeito a elas? Seu marido tentou várias vezes persuadi-la a sair e saudá-los, mas ela disse que não cairia em tal doutrina falsa, mesmo se lhe arrancassem membro por membro. Assim ela se recusou. Ao saberem da situação, os ascetas se enraiveceram e gritaram com Ugrareste: pare com isso agora. Qual é o significado dessa mulher desprezível espalhar tais palavras abusivas? Nós viemos a seu convite, não seria apropriado trazer as oferendas agora? O Graneste não podia fazer mais nada e parou de tentar persuadir Sumati. Uma comida deliciosa foi trazida e oferecida aos ascetas. Eles aproveitaram as oferendas e, ao acabarem de comer, deixaram a casa. O Graneste não estava feliz e subiu ao topo da torre para ficar só. Oh, que noiva trouxemos para casa! Com certeza não haverá harmonia nesta casa, mas sim ela será destruída. Esta casa nunca experimentou tal humilhação como nesta ocasião. Ele se lamentava. Naquela época havia um praticante chamado Boa Sabedoria, em Yuga. Ele havia atingido os 5 poderes divinos e numerosas formas de meditação. Ele pediu para visitar o ancião, uma vez que não o via há algum tempo. Mas, ao ouvir que ele estava sozinho no topo da torre, com algo pesando em sua mente, rapidamente foi até o Graneste e lhe perguntou sobre a razão de sua preocupação. Por que está tão preocupado? As autoridades lhe pediram para fazer algo sem sentido? Ou alguma calamidade na forma de um ladrão, ou fogo ou inundação o visitou? Ou algo triste aconteceu em sua casa? Por favor, alivie o seu fardo e me conte a razão de sua preocupação. Muito obrigado por sua gentileza. Mas eu não incorri em prejuízos devido às autoridades ou aos ladrões. Não recebi a visita de calamidades na forma de fogo ou inundação. Apenas algo bastante triste aconteceu em minha casa. Meu filho noivou recentemente e, por uma lei do reino ter sido violada, como punição para o crime, eu tive que convidar alguns mestres brahmanes para um banquete. A noiva se recusou a obedecer às minhas ordens e não prestou respeito aos mestres. Esta garota é filha de quem? Ela é filha de Anatapindada de Shravasti. Ao ouvir isto, Boa Sabedoria ficou bastante surpreso e, cobrindo seus ouvidos com as mãos, disse:
Ao ouvir suas ordens, ela não subiu à torre e tentou se jogar de lá para morrer? O professor desta noiva é realmente uma pessoa que observa a prática mais elevada e santa. Ele é verdadeiramente uma pessoa grandiosa e espiritualmente poderosa. Não é estranho você louvar Gautama, que segue outra fé? Longe disto, o poder espiritual de Gautama está muito além de nossa imaginação. Deixe-me contar-lhe o que vi. Foi pouco tempo atrás. Eu estava ao norte das montanhas do Himalaia. Depois de mendigar, eu fui até as proximidades do lago Anuttara, quando muitas deidades surgiram. Apontando facas para mim, elas disseram: Boa sabedoria, você não pode parar perto deste lago e sujar as águas. Se você não nos ouvir, iremos matá-lo. Assustado com essas palavras, eu parti dali. Então apareceu Chunda, o discípulo mais jovem do honrado pelo mundo, carregando um manto adicional encontrado em um monte de lixo. Então as mesmas deidades que me ameaçaram saíram para encontrá-lo respeitosamente e ofereceram toda a cortesia e sinais de estima a ele. Havia uma plataforma dourada no lago. Chunda colocou um manto sujo na água, deixou até ele encharcar, e depois de comer e lavar sua tigela, ele entrou em meditação sobre a plataforma. Depois de um tempo, ele saiu de sua meditação e tirou o manto para lavar. Naquele momento, algumas das deidades lavaram o manto, algumas o enxaguaram e, finalmente, depois de terminarem de lavá-lo, elas pegaram o manto e voaram com ele para suas casas. Ugrareste, mesmo o discípulo mais jovem do professor de sua filha, possui tal poder extraordinário. O poder divino do iluminado honrado pelo mundo deve realmente estar além de nossa compreensão, visto que sua filha foi forçada a prestar respeito aos monges de uma fé diferente. Você deveria se alegrar que ela não se jogou da torre e morreu. Será que posso prestar respeito ao professor de minha filha? Perguntou Ugrareste. Ao invés de me perguntar, você deveria perguntar a ela. Assim, Ugrareste chamou Sumati e perguntou se ele poderia convidar o professor dela para prestar respeito a ele. Sumati ficou exultante e transmitiu o pedido do ancião, cantando com um incensário na mão, no topo da torre, juntando as mãos em prece. Honrado pelo mundo, você sabe de tudo e deve saber que me encontro agora em uma situação difícil. Por favor, apareça diante de mim por compaixão. Cuidando de todo o mundo, você conquistou Maras, aconselhou Hariti, salvou o matricida Angulimala e acalmou um elefante enlouquecido em Rajagriha. Eu me encontro agora em profundo sofrimento. Eu lhe imploro, seja bom e venha até aqui para me salvar. Quando ela cantou este verso, repentinamente uma fragrância se espalhou como uma nuvem e preencheu o bosque Jeta. As deidades se regozijaram e derramaram flores, enquanto louvavam o desejo de Sumati. Ao ver isto, o Buda deixou escapar um sorriso. Ananda viu a nuvem de fragrância elegante preencher o bosque e, pensando que aquilo era algo especial, foi até honrado pelo mundo e lhe perguntou a razão para aquilo. Então ele ficou sabendo do convite de Sumati para o dia seguinte. Honrado pelo mundo, disse: Entre os sábios que destruíram as paixões e atingiram a iluminação, faremos um sorteio amanhã para decidir quem irá até Uga. Ao receber esta instrução, Ananda reuniu os discípulos e lhes transmitiu as palavras do honrado pelo mundo. Entre os discípulos reunidos havia um chamado Kutadanta, que pensou consigo: já faz um longo tempo desde que deixei o lar e me tornei um monge. Porém, fui incapaz de destruir minhas paixões e de atingir a iluminação. Chunda, apesar de ser o mais jovem na assembleia, destruiu suas paixões e atingiu a iluminação. Para ser capaz de ir com honrado pelo mundo amanhã até Uga, eu devo praticar sinceramente hoje e atingir o Nirvana. E assim, e assim foi. Ele alcançou seu desejo pela iluminação. Naquele dia, quando houve o sorteio, ele foi o primeiro a ser escolhido. Honrado pelo mundo, disse aos seus discípulos que o primeiro escolhido no sorteio era Kutadanta. No dia seguinte, seguindo as instruções do honrado pelo mundo, Moggalleyana, Mahakashapa, Aniruddha, Revata, Subhuti, Uruvilva Kashapa, Raula, Shulapantaka, Chunda e os outros que possuíam o poder divino de ir a qualquer lugar de acordo com sua vontade, dirigiram-se para Uga através do seu poder divino. Um garoto do templo chamado Ganda carregava um grande caldeirão e seguia na frente em direção à cidade. Ugrasrestin estava na torre
e ao ver muitas pessoas se aproximando à distância, inclinou-se, pensando que o honrado pelo mundo se aproximava. Ao ver Ganda, ele perguntou a Sumati, aquela pessoa vestindo um manto branco, com cabelos longos e que carrega um grande caldeirão, chegando como um tornado. É o seu professor? Não, não é. Aquele é Ganda, um garoto do templo. Porém, ele alcançou a iluminação. Chunda vinha circundado por 500 flores de várias cores feitas por ele. Nossa, quantas flores, disse o Grasrestin. O céu está tomado por elas. Ele é o seu professor? Não, não é. Ele é Chunda, de quem o sábio Boa Sabedoria falou. Ele é discípulo de Sariputra. Chula Pantaka vinha com 500 bois azuis, sentado em meditação sobre um deles. Essa pessoa que está chegando com os bois azuis, sentado em meditação, é o seu professor? Não, não é. Ele é Chula Pantaka. Raula chegou à frente de 500 pavões. Mahakalpina chegou à frente de 500 quinaras. Uruvilva Kachapa chegou à frente de 500 grandes nagas. Mahakalyayana chegou à frente de 500 gansos. Revata chegou à frente de 500 tigres. Aniruddha chegou à frente de 500 leões. Mahakashapa chegou à frente de 500 cavalos. E Malgalyayana chegou à frente de 500 elefantes brancos. Cada um dos elefantes brancos tinha 6 presas adornadas com ouro e prata que produziam uma luz brilhante. Havia música no ar e uma enorme quantidade de flores no chão. Era realmente uma bela visão. Em resposta às questões de Ugrasrestin, Sumati lhe relatou os nomes e os méritos de cada um dos discípulos. Logo chegou voando, honrado pelo mundo, com Ajnata Kaundini à sua direita e Sariputra à sua esquerda. Ananda seguia atrás, segurando uma vassoura, com um grupo de deidades que o circundavam. Panchasika vinha tocando sua harpa preciosa e louvando o Buda. Flores caíam sobre o Buda, o rei Prasenajit de Shravasti, Anathapindada e outros, com grande alegria, ofereciam incensos maravilhosos. Anathapindada cantou o seguinte hino: o poder do Buda é incomensurável, e ele ama todos os seres sencientes como se fossem seus próprios filhos. É uma alegria imensa que minha filha Sumati tenha recebido os ensinamentos do Buda. Dedilhando as cordas de uma harpa preciosa, Panchasika cantou nos céus. As paixões da ignorância foram extintas há muito tempo, a mente não está confusa e os obstáculos impuros foram removidos do Buda que agora se aproxima de nós. Seu coração é puro e ele abandonou os pensamentos errôneos. Ele é um oceano de mérito, com características maravilhosas e divinas. As paixões não surgem há muito tempo nele. Por compaixão, ele não se isola. O Buda agora se aproxima. O Buda agora se aproxima. Cruzando o rio do desejo, livre de nascimento e morte, cortando a raiz da ilusão, o Buda agora se aproxima. Ugrasrestin foi ofuscado como se tivesse sido atingido por uma luz ampla como o Monte Sumero e estava estupefato. Esses raios vêm do sol? Eu nunca vi algo como eles em toda a minha vida. Incontáveis raios de luz estão brilhando, eu nem mesmo posso olhar para eles. Eles não são raios do sol. Porém, tirando o sol, como podemos descrever a luz? Os raios incontáveis de luz são todos para cada um de nós. Ele é realmente o professor. O Buda está aqui e o que você ouve são as vozes louvando os méritos do Buda. Por favor, faça oferendas a ele e receba uma grande recompensa. O Grasrestin se apoiou sobre seu joelho direito e, juntando as mãos em prece, tomou refúgio no honrado pelo mundo. Deposito minha fé no Buda, no brilho sereno, dourado, a quem os deuses louvam, eu agora deposito minha fé. O Buda, como a luz do sol e como a luz da lua entre as estrelas, concede a salvação a todos. Agora eu deposito minha fé nele. Sua forma é como a de Indra, rei dos deuses. Sua compaixão é como a de Brahma, iluminando a si mesmo e aos outros. Agora eu deposito minha fé nele, neste homem entre os homens e Deus entre os deuses, que destrói as doutrinas errôneas, eu agora deposito minha fé. Sumati também se ajoelhou, juntando suas mãos, ela cantou. Corrigindo sua vida e corrigindo as vidas dos outros, agindo corretamente, fazendo com que os outros ajam corretamente, despertando para a iluminação e fazendo com que os outros despertem para a iluminação,
livrando-se das impurezas da mente e fazendo com que os outros se livrem das impurezas da mente, brilhando e fazendo com que os outros brilhem. Ele salva todos, não abandonando ninguém, cessando as guerras, livrando o mundo das batalhas, pacificando o pensamento e purificando-o. O grande Buda, com o coração inabalável, tem interesse genuíno e ama este mundo. Novamente, eu deposito minha fé nele. Tanto o Grasresti quanto o Sumati, oferecendo seus corações e corpos, depositaram sua fé no Buda, o ser mais honrado de todo o mundo. Então, os monges das outras crenças, tendo seus poderes e habilidades anulados e tendo perdido a confiança dos seres sencientes, deixaram a cidade. Na verdade, foi como se um leão, o rei dos animais, chegasse ao vale, olhasse nas 4 direções e rugisse 3 vezes, fazendo com que os pássaros e animais, e mesmo os poderosos elefantes, corressem e se escondessem. Nesse momento, honrado pelo mundo, desceu do céu e entrou em Yuga, no caminho eterno do Dharma. Quando ele ultrapassou o limite do portão da cidade, a terra tremeu e belas flores caíram como chuva e cobriram o chão. Ao verem a postura nobre, brilhante e clara do honrado pelo mundo, as pessoas cantaram: O Buda é o mais honrado dos seres. Os mestres de outras crenças não se comparam a ele, nossos olhos estavam escurecidos e estávamos enganados sobre quem servir. Honrado pelo mundo, entrou na casa de Ugrasresti. Desejando ver aquele que havia superado a própria identidade, o povo também entrou, tantas pessoas que parecia que a casa seria derrubada. Conhecendo os pensamentos dos seres sencientes, honrado pelo mundo, imediatamente transformou a casa em um salão de cristal, onde cada canto podia ser visto. Incapaz de se conter devido à alegria e tristeza, Sumati disse: Eu deposito minha fé no Buda, detentor de toda a sabedoria, livre da ilusão e de todas as paixões. Pobre de mim, separada de um lar onde estava o verdadeiro Dharma, vim como noiva a uma casa de outros ensinamentos e tive que me misturar com pessoas de visões incorretas. Minha esperança é a compaixão do Buda. Que casamento! Vindo para uma casa de outra fé como noiva, eu sou como um pássaro na névoa, meu único desejo é a compaixão do Buda. Com o verso honrado pelo mundo a confortou. Ilumine os seus pensamentos e alivie o seu coração. Não é devido a ações negativas do passado que você veio como noiva para esta casa. Tudo isso é para realizar o seu desejo primordial. Muito tempo atrás, você era parente dessas pessoas. Agora, sua esperança será respondida. Ao ouvir este hino, Sumati se alegrou enormemente. Ugrasresti e sua família e servos fizeram oferendas primeiro ao honrado pelo mundo e depois aos discípulos. Depois da refeição, ele se sentou diante do honrado pelo mundo em um assento mais baixo. Então, o honrado pelo mundo ofereceu uma palestra como agradecimento. Ele ensinou sobre o mérito da generosidade e a impureza dos desejos deste mundo, domou uma a uma as mentes daqueles que estavam ouvindo e, no final, ensinou as maravilhosas 4 nobres verdades. O Grasresti e Sumati, em primeiro lugar, e muitos outros daqueles que ouviam, foram libertados das impurezas mentais e conquistaram o olho do Dharma. Cortando a dor aguda da dúvida, eles depositaram sua fé nos 3 tesouros. E Sumati cantou este verso de alegria. A audição do Buda é pura e clara. Ouvindo nossos desejos, ele amorosamente nos visitou, desviando sua carruagem. Ele disseminou os ensinamentos e fez com que muitas pessoas conquistassem o olho do Dharma. Então, só parar um pouquinho aqui. Então, uma situação interessante, né? Que na Índia é algo muito grave, assim, essa questão, né, da religião, né, a que cada pessoa pertence. Não tem muito intercâmbio, assim, tem uma certa tolerância, né, religiosa, mas não há, assim, essa troca, assim, né, de amizades e de, muito menos, né, de casamentos. Então, isso é algo complexo. E aí, então, para, né, ainda mais uma religião nova, ela estava seguindo o Buda, né? O Buda era uma coisa nova assim na sociedade indiana da época. Então era algo bem chocante, né? Tanto para ela quanto para as outras pessoas. Então tem essa sensação desse preconceito religioso. Ainda é muito forte. Se a gente olhar assim,
Na Índia tem conflitos terríveis entre os hinduístas e os islamistas, né? Infelizmente. Então, inclusive, por exemplo, devido a esses conflitos que o Gandhi foi assassinado, por exemplo, né, em 47, acho que foi. Por aí. Então, a gente vai vendo assim como a questão da intolerância religiosa é um tema antigo e segue, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, que a princípio é um país de muitas religiões, garantidas pela nossa Constituição, né, pelas leis, ainda assim tem um pouco de tensão. Não é muito, não é uma coisa assim. É, mas não, assim, pelo volume da coisa, assim, a gente poderia imaginar, né, que tem lugares infinitamente mais graves, né? Mas tem tido em alguns lugares, né, alguns grupos, né, assim, um certo, né, assim, intensificação, né, do radicalismo religioso em alguns grupos, né? Agora tem essa questão, né, recente, vocês que acompanham cultura popular, né, que a Anitta, né, a Anitta acabou de lançar, né, aí um novo álbum. E tem uma das músicas em que aquilo passa no ambiente de um terreiro de candomblé, né? E aí, quando ela anunciou que ia lançar essa música, né, esse vídeo, ela imediatamente perdeu 200 mil seguidores. Tudo bem, quem tem 65 milhões não é muito, né? Mas é interessante ver como realmente na sociedade ainda as pessoas julgam as qualidades das outras pelas religiões que elas seguem, né? Como é que é? Para o resto, aparentemente está bem, né? Pois é. As fotos que apareceram no jornal, Pois é estranho, né? A gente não está mais acostumado com a intolerância religiosa na prática, né? Porque na história das religiões, aquilo é dramático. Se a gente pega, né, a história do cristianismo, tanto o catolicismo quanto o protestantismo, né? Por exemplo, quando surge, né, a reforma protestante na Europa, né, com Martinho Lutero e outros, a gente vai lembrar o que aconteceu lá, né? Foram incontáveis guerras pelas quais a Europa passou, uma atrás da outra, morreram milhões e milhões de europeus. Isso, não é? E tá, porque o preconceito é com religiões africanas. Não, o preconceito é uma coisa antiga, muito complicada, assim, a questão religiosa, no mundo todo. Preconceito é com a divergência, né? É, Tem uma sátira da Corrida de Fundos, né? Que é uma pessoa morre e chega no céu. E o cara fala, ué, você que é o Deus verdadeiro? Ele é. Eu sou o Deus da Polinésia Francesa. é. Eu não acredito, guerras foram travadas. Esse é muito bom, né? Eu lembro. Pois é, né? Então, qual que é o Deus? Quanto sangue já escorreu por causa do Deus correto? Ou alguma coisa do gênero, assim, né? Então, veja, mesmo dentro do budismo, você veja, no próprio texto, a gente percebe um certo ataque também àquelas religiões não budistas. É uma linguagem um pouco. Não é muito tranquila a linguagem, né? Não é? E isso o budismo em relação a religiões não budistas. E dentro do próprio budismo, no budismo também a tensão entre o caminho do ouvinte e o Mahayana. Tem vários sutras também que a gente lê, né, assim, sutras Mahayana que fazem críticas pesadas ao caminho do ouvinte, ridicularizam o caminho do ouvinte e vice-versa. Ou esse tipo de tensão. E depois a gente vai encontrar também críticas ao caminho tântrico, por exemplo, que foi preservado no Tibete, como uma degenerescência do budismo, como se fosse uma espécie de hinduísmo travestido, assim. Então, vocês vejam como é complexo. A mente dualista, ela gera fixações e apegos a qualquer coisa. Ao próprio corpo, ao próprio nome, às identidades profissionais, relacionais. E aí não vai ser diferente no que se refere às religiões, né? E às filosofias e práticas. Enquanto a gente não tiver liberação, a gente vai acabar tendo um olhar mais elevado para uma coisa e vai olhar meio torto com, né? Os praticantes budistas são muito bons nisso, inclusive, né? Nós que sabemos das coisas. Nós sabemos não só mais do que as religiões, mas nós sabemos muito mais do que toda a ciência, inclusive, né?
eles são todos meio atrasados, assim, né? Tem visões meio parciais da realidade, assim, né? São meio fraquinhos. Então, esse orgulho, né, assim, filosófico, orgulho espiritual, como a gente quiser chamar, é um perigo, né? É um perigo no caminho. Então, Então, é uma agora que falou que não chama os hinaianos, eles chamam de budismo clássico. sim, ele já argumenta há muitos anos já, de preferência a gente não usar o termo Hinayana. Hina, estreito, pequeno, menor, inferior. Hinayana, caminho inferior. Mahayana, grande caminho, né? É aquela coisa, né? O nosso é o melhor, o maior, o mais cheiroso. Caminho do ouvinte. Ele sugere usar Shravakayana, que é o caminho do ouvinte. Não estava também nas sugestões de budismo clássico? O Dalai Lama usa Shravakayana. Tem alguns outros professores que usam o budismo fundamental, o budismo clássico. Caminho do ouvinte. Shravaka. É como a gente tem procurado usar, até porque a gente não sabe, evita categorizar, assim, a gente tenta passar ao largo dessas tensões budistas ou não budistas, né? Semana passada, eu não comentei aqui, eu fui lá em Juiz de Fora, me convidaram no grupo de escoteiros, um encontro interreligioso, justamente para falar sobre intolerância religiosa. Aí tinha um pai de santo, tinha um pastor da Testemunhas de Jeová, tinha um pastor da Igreja Maranata, tinha um católico, que não era um padre, mas era um praticante assim católico, tinha um espírita. E aí cada um falando um pouco, né, assim, um pouco sobre a religião e como que olha para essa questão da intolerância, né? Então isso é muito bom. A gente no SEB sempre teve essa postura de conversar com todo mundo, acolher todo mundo e seguir bem assim, né? O Santa em todo ano faz, né, no início do ano, aquele encontro interreligioso em Viamão e convida professores de vários grupos budistas, assim. Então é melhor. Então a gente deveria, realmente, um praticante budista deveria fugir bastante da intolerância religiosa. Esse texto, ele é um texto mais caminho do ouvinte, esse trecho que a gente leu, né? É um trecho um pouco mais excludente, assim. É como se a pessoa só vai estar bem, se salvar, se ela realmente seguir os ensinamentos do Buda. Então, esse tipo de posicionamento, tem alguns sutras vão apresentar assim, essa visão bem, eu poderia dizer assim, bem proselitista, né, de tentar converter os outros por bem ou por mal. Eu sempre gosto de lembrar isso. A gente tem às vezes a impressão de que no Tibete o budismo entrou de uma forma maravilhosa, né, que o povo se alegrou, e sim, agora nós estamos enxergando a verdade, né? E não foi assim, não. Especialmente o rei Trisson Deutsen, quando ele assume, né, o governo do Tibete, pelo ano 700 e tralalá, 50 e pouco, ele obriga, né, o reino todo a se converter ao budismo, por bem ou por mal. Ele realmente ele combate as outras religiões, ele expulsa as outras religiões, as religiões tradicionais, já, né, meio animistas do Tibete, e também as religiões como o Bonpo tradicional também, que se aproxima muito do budismo, e outras também. O Tibete, ele era bem complexo nessa época. O Tibete, ele pertencia, assim, a um circuito comercial que envolvia a Rota da Seda chinesa. Então, naquela época, o Tibete não era só de tibetanos. Havia, em Lhasa, na capital, moravam muitos turcos, tinha muitas pessoas de etnia turca moravam, árabes de várias direções, e vários povos da Ásia Central que a gente nem sabe mais os nomes. Por exemplo, tinha o reino de Sogdianos, tinha os... Eles não são mongóis, eles estão mais próximos dos turcos do que dos mongóis. É onde, hoje, o que se chama de Ásia Central, são aqueles países com nomes lindos. Uzbequistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Azerbaijão e Cazaquistão. São essas antigas repúblicas soviéticas que hoje são países independentes. Então, eles são povos que têm influências persas, turcas, russas, chinesas. É uma complexidade. Então, o Tibete, nessa época... Hã? Morava lá no alto, lá no Tibete? Ok.
Essa por Isso, eles estão ao lado do Tibete. Então, muitos passavam pelo Tibete, passavam por Lhasa, porque o Império Tibetano estava muito forte nessa época e dominava vários trechos da Rota da Seda. Então, como a Lhasa era uma... Exatamente. Então, como Lhasa era uma capital muito importante, eles iam vender seus produtos em Lhasa e fechar, né, tratados de comércio para poder utilizar a Rota da Seda, etc. Onde que eu li? Ih, são vários livros. Então, agora... Não, agora eu estou traduzindo um livro novo agora, bem interessante, que ele chama Tibet a History, do Sam Van Schaik. É bem bom. E aí Tem um pouco disso, é. Tem um pouco dessa explicação. Aquele Guru Rinpoche, Sua Vida e Tempos, que eu traduzi, também tem uma introdução, não sei se quem viu, assim, uma introdução longa, histórica, né, no início do texto, sobre o Tibete da época. Inclusive tem um capítulo assim, o Tibete e a Ásia Central, né, antes da chegada de Guru Rinpoche ao Tibete. Então é bem isso, ele quer mostrar nesse livro. Eu acho que seria adequado, assim, né, as pessoas querem completar sua formação budista, né, tibetana. É muito bom ter um... ela é ampla, é complexíssima, né? São 2.600 anos de história, envolvendo Índia, Tibete, China, Japão, Sudeste Asiático. Isso, o Tibete, na época do Império, do rei Trinsoldeusen, especialmente, ele era muito grande. Uma parte do oeste da China fazia parte do Império Tibetano. Naquela época, o Tibete invadiu o norte da Índia, o Nepal e vários desses países da Ásia Central que eu comentei. Então, o Império Tibetano era grande. Você veja que o Império Tibetano era grande. Foi o ápice do Império Tibetano. Isso, ele governou de 750 a 790, mais ou menos, século VIII, exatamente. E você veja que isso 400 anos antes de Gengis Khan, né? O grande imperador mongol e os descendentes dele. Então, os tibetanos, eles eram, assim, terríveis. Eles eram um povo muito bruto nessa época. Então, eles chegavam nas culturas mais civilizadas da época, como o norte da Índia, como a China, como, por exemplo, esses países da Ásia Central, que hoje são países, assim, estranhos e um pouco atrasados, esses países que eu citei, mas na época eles tinham uma cultura, assim, super sofisticada, um intercâmbio com o antigo Império Persa. Então, tem cidades como Samarcand, até hoje, né? Que é uma cidade, assim, maravilhosa. Vocês vão ver o que restou de arquitetura com influência islâmica da época, assim. Então, tudo muito bonito. Só que os tibetanos eram aqueles nômades das estepes, brutos, né, acostumados em condições de vida muito duras e que dominavam o montar a cavalo e dominavam a arte do arco e flecha montados. Isso, na época, era o grande diferencial competitivo nos exércitos. O cavalo sempre foi, na cavalaria sempre foi. Nessa época, não. Nessa época não se usava nenhuma arma de explosão. Então, na época era ainda, né, a idade vamos, já tinha o aço, propriamente dito, né? Mas a grande vantagem deles em relação aos exércitos desses países vizinhos era o domínio, né, do montar a cavalo e conseguir atirar, né, flechas em movimento, que é o mesmo diferencial que os mongóis vão ter 400 anos depois. Você veja como demorou, né, para avançar a tecnologia de guerra, vamos dizer assim, né? Tanto na Ásia quanto na Europa, né? As armas de fogo vão surgir bem depois, né? Século XIV, XV, aquilo começa a aparecer, né? Então, os tibetanos eram, assim, demônios de faces vermelhas. Eles pintavam o rosto de vermelho. Então, eram os demônios vermelhos que vinham realmente das terras altas, né? Invadiam os lugares, pilhavam, saqueavam, destruíam, estupravam. É coisa de sempre, né? Que já tinha tido antes, os Hunos, Átila o Huno, né? A gente conhece, né? E outros, né? Então, essa história toda do Tibete é interessante. Então, como não tem em português nenhum livro bom sobre a história do Tibete, eu li esse livro no passado, achei muito bom. De todos que eu li, eu achei assim o melhor. Eu digo, então vou traduzir isso. Não temos direito, não temos nada, estou traduzindo. Daí, lá no futuro, quando tiver pronto, daí a gente vê para publicar, né? É bem interessante, assim.
saber um pouco mais, porque a gente geralmente ouve sobre a história do Tibete do ponto de vista dos mestres budistas tibetanos. Então tem um floreamento, assim, né? Tem só a parte bonita, né? E quando a gente vai ver, né, realmente assim,